Vamos começar os nossos estudos. Então, fitoterapia chinesa no Covid-19. Eu vou passar para vocês as melhores escolhas em cada fase da prevenção à alta. Na etiologia, toda patologia na medicina tradicional chinesa, ela consegue ser explicada através de 21 formas de adoecimento, tá? Então, toda e qualquer doença no mundo, a gente consegue explicar através dessas 21 formas. E nessas 21 formas, algumas a gente está bem acostumado a ver, né? Que são os fatores patógenos externos, já são 6. E nós temos principalmente os fatores emocionais, que são 7 emoções. Então, para vocês verem, das 21 formas de adoecer no mundo, todas as doenças, todas as patologias, tá? 7, ou seja, 1/3, são por fatores emocionais. Tá? Os outros fatores são traumas mecânicos. Está sem voz? Ou é o meu? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou. Eu também. Ele tem que ativar o microfone dele. Então, eu tenho Ivo. Show. Então, vamos lá. Das 21 formas de adoecer, como eu falei para vocês, 1/3 são por fatores emocionais. A questão é que, mesmo as outras formas de adoecimento, se tiverem fatores patógenos externos ou fatores emocionais envolvidos, acaba agravando a patologia de outros fatores. Então, por exemplo, na medicina chinesa, nós temos, é considerado, tá, gente? Vejam bem, a medicina chinesa tem cerca de 3 a 5 mil anos. Então, por exemplo, dessas 21 formas, uma delas é a possessão demoníaca. Uma delas, por exemplo, são fatores pestilentos. Uma delas é picada por animais peçonhentos. Outra delas, por exemplo, é trauma mecânico. Então, nós temos várias etiologias das doenças. E o Covid-19, ele é considerado uma doença infecciosa de caráter epidêmico, tá? O que é isso na medicina chinesa? Eles entendiam que existiam doenças que se chamavam doenças infecciosas de caráter epidêmico. O que é isso? São doenças que transmitem de um para o outro com facilidade. E, às vezes, atingiam grandes vilas, grandes aldeias, atingiam uma cidade inteira. E como é que era lidado isso antigamente? Eles simplesmente botavam a vila toda, a cidade toda em quarentena. Os médicos que estivessem lá dentro em quarentena tentavam resolver. E quem não conseguisse resolver, ficava ali dentro. Sobreviveu? Legal. Não sobreviveu? Depois eles enterraram todo mundo. Entendeu? Infelizmente, eles não tinham como conter. E a melhor forma de conter era botar em quarentena a região toda e a própria região que se virava para sobreviver. Se sobrevivessem depois de um tempo e depois de um tempo não houvesse morte, aí sim eles eram liberados. Entenderam? Então era assim que era lidada as patologias de caráter epidêmico na China antigamente. E através dos estudos desses médicos, que acabaram alguns sobrevivendo após essas patologias que atingiam grandes vilas, grandes aldeias, né, foram descritos vários materiais que auxiliaram na formulação de algumas fórmulas clássicas da medicina tradicional chinesa, como o Mahuantan. O Mahuantan, que é a decocção de efedra, ela veio através de uma epidemia de gripe, tá? Não se sabe ao certo qual, mas acredita-se que fosse alguma espécie de subproduto do nosso próprio Covid, né? E acabou que essa gripe muito forte acabou atingindo grandes partes da China e foi desenvolvido uma Mahuantan para poder auxiliar esse povo.
Então, agora a diferença, gente, é que na medicina tradicional chinesa, ela sempre prima pela prevenção, secundariamente ao tratamento. Então, você vai ver que a maior parte dos tratamentos para o coronavírus, que tenham eficácia rápida, definitiva, são tratamentos com fitoterápicos, porque a gente precisa ou botar alguma energia para dentro ou expulsar algum fator patógeno que tenha invadido o corpo, o organismo, né? Vocês sabem que a gente precisa da energia de defesa, do Wei Qi, e da energia do pulmão forte para formar toda e qualquer resposta imunológica do nosso organismo. E para o Wei Qi ser produzido através da energia do pulmão, a gente precisa da energia do baço e da energia do estômago forte, porque eles são responsáveis pela produção do tipo O celestial. O tipo O celestial, sendo produzido pelo baço e transferido para o aquecedor superior, ele vai ser transformado em energia, e essa energia vai ser transformada em Ti nutritivo e Ti defensivo, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente de novo. Agora, é importante frisar para vocês, e eu sempre repito isso nos cursos, a medicina tradicional chinesa, a gente trata síndromes, não são patologias, tá? São síndromes. As doenças infecciosas de caráter epidêmico, assim como na homeopatia, a gente acaba gerando uma fórmula que trataria a mesma síndrome em diversas pessoas com pequenas nuances. Então, essas nuances seriam pequenos ajustes que você poderia fazer no quantitativo de cada elemento dessa fórmula, tá? Mas, por exemplo, dentro da homeopatia, a gente tem o estudo do gene epidêmico, que é o gênio da patologia que gera a epidemia. Então, a gente consegue achar uma medicação que seria a medicação que conseguiria tratar a patologia que está atingindo todo mundo. O que não é ideal, porque assim como na homeopatia e na fitoterapia chinesa, existe a síndrome que é individual para cada pessoa. Lembrando que uma síndrome pode conter várias doenças e uma doença pode conter várias síndromes, tá? Mas, de qualquer forma, num caráter epidêmico, é gerada uma fórmula e essa fórmula é utilizada para todos na mesma fase, tá? Por isso que vocês vão ver que algumas fórmulas são extremamente grandes, porque acaba precisando ter vários elementos para poder atingir as nuances que podem aparecer em um ou em outro indivíduo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso seguir? Sim. Vamos lá. Fisiopatologia segundo a medicina tradicional chinesa. Comparado às outras doenças, tá? O Covid-19 ele é considerado como umidade tóxica epidêmica. Ela apresenta estágios que são evolutivos e não dependem da constituição do paciente e da qualidade do seu Yin e do seu Wei Qi. O Covid-19 localiza-se primeiro no pulmão, tá? Que é por onde o Ti perverso penetra, através do nariz e da boca. Lembrando-se que o pulmão e a bexiga são os órgãos mais externos. Então, consequentemente, são os órgãos mais invadidos por fator patógenos externos, principalmente o pulmão, porque o pulmão ele tem como entrada o nariz, tá? E o ar pode entrar também pela boca. Então, são vias de fácil acesso de fatores patógenos para a parte interior do nosso organismo. Então, quando esse Ti perverso penetra pelo nariz e pela boca, ele acaba reprimindo o Ti do pulmão, consequentemente alterando a sua capacidade de descender e dispersar. Ou seja, gente, olha que importante. No momento em que ele reprime o Ti do pulmão, ele impede a formação de Wei Qi, que é o Ti de defesa, e do Yin Qi, que é o Ti nutritivo. Tá? Consequentemente, causando todo o desconforto que o paciente apresenta. Ele vai apresentar fadiga, porque não está produzindo Ti nutritivo. Não adianta, às vezes o baço está até bom, mas não adianta o baço estar bom e você não conseguir produzir o Yin Qi,
Você vai produzir o tipo celestial? Vai, legal. Só que como o pulmão está reprimido, você não vai ter o Ti torácico, você não vai produzir o Zen-Ti, consequentemente não vai produzir o Yin-Ti. Tá? E quando altera a capacidade do pulmão de descender e dispersar, ele acaba gerando também sintomas de tosse seca. A umidade perversa, gente, é pesada e viscosa. Ela causa bloqueio nos mecanismos do Ti, tá? Como se lentificasse a passagem dele, causando opressão torácica, febre e dores musculares. A umidade perversa afeta o baço, causando assim lesão no Yang Qi. Tá? Ou seja, depois que o pulmão é afetado pela umidade perversa, como ele bloqueia o aquecedor superior, ele aos poucos também consome o Yang Qi. Então o baço, depois disso o baço começa a entrar em deficiência. Aí vem a grande dificuldade. Você, numa primeira instância, você não produz o Qi de defesa e o Qi nutritivo, porque o Qi do pulmão está reprimido. Pelo fato do Qi do pulmão estar reprimido, você acaba também consumindo o Yang Qi do baço e acaba fazendo uma baixa produção de Qi pós-celestial. Então, por isso que muitas vezes é bom você entrar com a acupuntura, tá? Mas você precisa entrar com alguma coisa que suplemente a energia, porque você não tem como criar algo da onde não existe. Se a pessoa está com deficiência, gente, você pode, às vezes, até transformar uma energia em outra. Mas se a deficiência é muito grande, você tem que suplementar essa deficiência. Aí é a importância da fitoterapia. Tá? E acaba lesando o baço e causando sintomas como fadiga, congestão gástrica e diarreia. Como o estômago e o baço têm relação interior e exterior, o estômago acaba sendo afetado, surgindo assim sintomas como febre alta, as secreções às vezes ficam amareladas, tá? Dispneia e edemas. Aí um pequeno gráfico em relação à patologia e à evolução da patologia segundo a medicina tradicional chinesa. A gente vê que aqui, deixa eu rabiscar aqui a tela para mostrar para vocês. Aqui o fator patógeno epidêmico penetra, ele descende até o pulmão. Tá? Onde a gente tem um tipo mais leve, né, que afeta apenas o pulmão. Tem um tipo um pouco mais pesado, que afeta o pulmão com mais veemência. E tem um tipo crítico, que avança até o fígado, até os rins. Tá? Independente do tipo, eles acabam afetando o baço e o estômago e o intestino grosso. Tá? Aqui a gente tem um gráficozinho, desenho, mostrando para vocês como são afetadas as pessoas. Tá? Vou conversar com vocês um pouco em relação à Constituição. Tá? A pessoa com umidade fleuma, com constituição umidade fleuma, ou já com deficiência prévia de Ti do baço, de energia defensiva, ela é muito mais afetada e fica num estado muito mais grave do que uma pessoa com uma constituição forte. Tá? Essas são as pessoas suscetíveis à patologia. Vamos conversar um pouquinho sobre suscetibilidade agora. Tá? Outras constituições podem ser afetadas, como podem não ser afetadas, mesmo que as pessoas convivam em grupo, em sociedade, no mesmo local. Tá? Por isso que a gente tem pessoas que são contaminadas e pessoas que não são contaminadas. Apesar de ter um grande potencial epidêmico, tá? Atinge muitas pessoas com facilidade, tem gente que não é contaminada, mesmo quando entra em contato com um patógeno. Tá? E o que acontece? Vocês lembram da teoria dos 5 elementos? Lembram, né? Então, o que acontece? Nos 5 elementos, gente, a gente tem... Estão conseguindo enxergar aqui? Show. Sim. Então, vamos lá. Nós temos aqui madeira, terra, fogo. Ih, cara, desculpa.
madeira, fogo, terra, metal e água. Correto? Nós sabemos que todas as pessoas, elas nascem com um elemento mais forte e um elemento mais fraco, tá? São os fatores constitucionais. Isso vem de acordo com o tipo pré-celestial, com a energia que você adquire dos teus pais. Isso é de acordo com a Constituição. Sendo assim, nós sabemos que a energia, o elemento que você tem de constituição mais fraco, é o elemento que você tem susceptibilidade a ficar doente. Tá? Então, as doenças que são ditas respiratórias, que são de caráter respiratório, elas atingem o elemento metal. Tá? Nós sabemos hoje que o coronavírus ele não é uma patologia puramente respiratória. A interação dele com a via respiratória. Mas nós sabemos que é um ácido ribonucleico que acaba liberando ferro das células vermelhas e acaba dando várias zonas de coagulação no nosso corpo, né, dificultando a oxigenação alveolar. Porém, nós sabemos, então, que como a patologia ela vem por um meio externo e é por inalação, então ela causa alteração em quem tem deficiência de pulmão. Pulmão e intestino grosso, que são os órgãos e vísceras do metal. Tá? Esses são 5 elementos. Tá? E você tem susceptibilidade à doença a um elemento, significa que toda a população do mundo tem 20% de chance de ficar doente. 20% de chance. Por quê? Porque é uma parcela de chance para cada elemento. Tá? Se fica doente quem tem mais fraqueza constitucional do elemento metal, quem tem elemento metal fraco fica doente. Tá? Porém, quem tem o elemento metal fraco, mas está com o T defensivo forte, não necessariamente vai ficar doente. Pode até pegar a doença, mas vai ser uma forma bem branda dela. Tá? Por isso que a gente tem um grande número de infectados, de contaminados, porém, estatisticamente falando, tá? Apesar de ser uma quantidade de mortes muito grande, estatisticamente falando, é uma quantidade baixa de mortes. Tá? Bruno, Oi, diga. você estava falando que as pessoas com umidade fleuma, elas têm uma maior tendência a ficar pior. Sim, E aí agora falou da questão das pessoas que de forma de constituição tem um elemento metal mais fraco. isso. E as pessoas que por constituição têm o elemento terra mais fraco, também não teriam mais chance de serem contaminadas? Então, o que acontece? Teoricamente, o elemento terra fraco, ele produziria um tipo celestial de má qualidade ou pouca quantidade e, consequentemente, teria uma energia defensiva também mais baixa. Tá? Porém, se ele tem um elemento terra fraco, porém o elemento metal forte, ele consegue superar essa deficiência do elemento metal. Entendeu? Entendi. Então, Obrigado. eu estou passando, gente, de uma forma bem simplificada, tá? A parte de constituição na medicina tradicional chinesa e invasão de fatores patógenos externos. Tá? Eu resolvi? Te respondi? Uhum, sim, sim. Show. Ficou alguma dúvida, gente? Então, Não. ótimo. Vamos lá. Vamos tirar isso aqui. Então, do material que eu achei, que eu separei para vocês, dos artigos que eu li, inclusive está tudo descrito no final dessa apresentação, eu botei a bibliografia toda, tá? Tem um dos protocolos que eu achei mais completo, foi o protocolo criado pela Universidade de Hebei, na China,
E, na verdade, foi onde começou tudo, onde morreu o paciente, o primeiro paciente. Tá? E é onde foi mais simplificado o uso das fórmulas, de forma que profissionais de outros países tivessem acesso a elas. Simplificado do jeito chinês, tá, gente? Vocês vão ver que não é tão simples, não. Porém, não é impossível, mas não é simples, não. Tá? Esse protocolo que eu vou passar para vocês é composto de 8 fórmulas. Tá? E essas fórmulas têm objetivos diferentes. A primeira fórmula que eu vou mostrar para vocês, o objetivo é prevenir. Tá? Caso você seja um profissional de saúde ou um cuidador de alguém que esteja com Covid-19 ou se recuperando, aí você poderia entrar com essa fórmula. A segunda fórmula é para a fase inicial, o princípiozinho do contágio. É quando você mostra os primeiros sinais e sintomas. A terceira fase é a fase um pouco mais grave, que é chamada de fase de pneumonia ou agravamento, que são várias fórmulas de acordo com o que você esteja apresentando. E temos na quarta fase a fase de recuperação, que é a fase que cessaram os sinais e sintomas um pouco mais graves, o paciente deve permanecer em quarentena e se recuperando. Tá? Até alguns alunos do próprio curso que nós fizemos de formação em prescritor vieram me procurar que tiveram Covid-19 e estavam passando ainda dificuldade, ou dores no corpo, ou dificuldades respiratórias. Então, essa fórmula, que é usada na fase de recuperação, auxiliaria bem vocês. Depois que eu fiz essa apresentação, eu adicionei uma última fórmula no final, que é uma fórmula que é indicada pelo próprio governo chinês. Essa fórmula é uma fórmula geral, é uma fórmula que serve para todos os estágios de 19. Tá? Então, na verdade, vamos ver 9 formulazinhas aqui. Então, a prevenção. A prevenção é o objetivo primário da medicina tradicional chinesa. Segundo o Imperador Amarelo, esperar ficar doente para procurar o médico é como esperar ter sede para começar a cavar o poço. Então, a gente trata a patologia, já que a pessoa esteja, talvez, entrando em contato com a patologia, trate antes o corpo para não ser atingido pela patologia. Então, temos uma fórmula aqui que é para ser feita em decocção e infusão. Só para quem não sabe ou para quem não se lembra, decocção é quando a gente cozinha os elementos da fórmula em água fervente, em fogo baixo. Tá? Todas as decocções que eu vou apresentar, todas para vocês aqui, elas têm aproximadamente, a decocção deve ser feita aproximadamente de 5 a 10 minutinhos. Tá? Quando na mesma fórmula tem decocção e infusão, como é que vocês fazem? Vocês vão botar em decocção as ervas que são em decocção, tá? Depois desse tempo de decocção, que é de 5 a 10 minutos, apaga o fogo, insere as ervas que são em infusão e abafa durante 20 minutinhos. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira fórmula, nós temos Wang Qi, Chai, Chao, Baizu, Fan Feng, Guangzhong, Jinyinhua, Shenping, Shenpi e Peilan. Tá? Prestando muita atenção aqui, o Huang Qi, ele abre o exterior, tá? O Fan Feng, ele trata invasão de vento frio, tá? Jin Yinhua, ele trata febre, ele trata patologias que envolvem tosse, dores no corpo. Nós temos o Shenpi aqui, que é importantíssimo para fortalecer o Qi do baço, consequentemente fortalecendo o Qi pós-celestial. Tá? E o Peilan, que é a erva eupatória, ela tem a capacidade de abrir as vias superiores e o aquecedor superior. Tá? Vocês veem que as primeiras são todas feitas em decocção, ou seja, as 4 primeiras ervinhas vocês vão botar para ferver em fogo baixo 5 minutinhos, depois apaga o fogo, insere as demais e abafa. Tá? Essa é relativamente bem simples de fazer. Essas ervas são encontradas com facilidade na internet. Quem é de São Paulo é mais fácil ainda. A fase inicial, gente,
apresenta, que é dessa fórmula que eu mostrei para vocês, apresenta um padrão similar a vento frio, que invade a superfície. Início de febre baixa, aversão ao frio, dor de cabeça, garganta seca com comichão, dor muscular e sudorese noturna. A língua apresenta saburra fina e branca e o pulso bem superficial. Tá? E o princípio de tratamento é expulsar o vento, resolver a superfície e limpar o calor e resolver a toxicidade. A fórmula que a gente utiliza no estágio inicial, que é esse estágio de vento frio, tá? Seria essa fórmula aqui, onde a gente tem Jin Inhua, Lian Qiao, Jin Jie, Niu Banzi, Bao He, Gan Cao, Dan Zuye, Lu Ge e Huang Liang. Gente, todas essas ervas, a gente vai ver no curso de matéria médica, tá? A gente vai ver uma por uma. Como essa aula aqui a gente não vai ter tempo hábil para poder ver uma por uma, eu optei por mostrar as fórmulas para vocês, que vocês podem estar estudando as fórmulas ou adquirindo essas ervas, tá? Mas todas essas ervas, erva por erva, a gente vai ver no curso de matéria médica, tá? As ervas que são postas aqui para serem feitas em infusão entram no final, após ser feita a decocção. Você vê que a decocção aqui são de 3 ervas, tá? O Gancao, Lugan e Huangliang, tá? São as ervas que são mais espessas, uma densidade mais espessa. São raízes, são galhos, são ramos de galhos, então elas precisam de um tempo de fervura maior para poder extrair o sumo delas. Vou passar aqui. A segunda fase, gente, a terceira fase, perdão, é a fase de agravamento ou a fase de pneumonia, tá? Essa fase é a fase em que todos os sintomas começam a piorar. O desconforto respiratório começa a ser pior, a febre começa a ser mais alta ou com uma frequência menor, tá? Ela é dividida em 4 estágios, referente aos possíveis padrões sindrômicos que o paciente possa vir a apresentar no quadro mais grave. O primeiro estágio é um estágio chamado Shaoyang com umidade, onde o paciente vai apresentar febre, a febre um pouco mais forte. Bruna, não está te escutando. Pessoal, o resto está me ouvindo? Caramba. Galera? Sim, ouvindo normal. Tô ouvindo normal. Sim, ouvindo normal. Alto e Show. claro. Ótimo. Tenta aumentar teu computador aí. Eu estou te escutando. Aumenta teu computador. Vê se é o volume do teu computador, querida. Que o pessoal está relatando Ai, que meu está ouvindo bem. Tenta aumentar aí. Vê se você consegue. Está me ouvindo? Aumentou? Vamos lá. O Yang com umidade, o paciente apresenta febre mais forte, sobretudo no final da tarde. Febre com calafrio, tosse seca, sabor amargo na boca, opressão no peito, sensação de falta de ar. Tá? Não significa necessariamente que ele esteja desaturando. Ele está com uma sensação maior de falta de ar do que a de saturação mesmo. Distensão e dor nos flancos, irritabilidade, náusea, falta de apetite, fadiga. É o período bem inicial da doença, tá? Onde vai apresentar a língua avermelhada com saburra branca ou amarela espessa e pegajosa. O pulso escorregadio e rápido. E a fórmula que vamos utilizar aqui? Bruno, o que é esse pulso escorregadio e rápido? É em relação ao pulso da medicina tradicional chinesa, tá? O pulso escorregadio significa que você tem alguma umidade ou fleuma ali na região, fazendo com que o pulso ele passe gradualmente, com muita dificuldade entre um órgão e outro. Tá? E rápido em relação ao fator que tem calor dentro do sistema. Alguma coisa está começando a gerar calor ou já está gerando calor. Isso faz com que o pulso fique mais acelerado. Entendeu? Ok, obrigada. Nada. E dentro dos princípios de tratamento, a gente vai clarear o Shaoyang
e resolver a umidade e calor. As fórmulas que podem ser utilizadas. Quem fez o curso de matéria de prescrição, a gente viu o Xiao Chai Wu Tan, tá? Tem a He San Ren Tan e tem a Gan Lu Xiao Du Dan. Tá? Lembrando que e Tan são decocções. O Dan em comprimido, em cápsula. Então, a gente vê que essa fórmula aí, eu acho que é essa que tem duas partes. Não, é outra. Vocês veem que essa fórmula aí é bem mais complexa do que a outra, né? Vocês veem que essas fórmulas, elas têm um percentual bem alto de erva. Ó, 24 gramas, 10 gramas, 15 gramas, 12 gramas, 30 gramas, porque elas são feitas em decocção, tá? Eu esqueci de comentar com vocês no princípio, mas como é que são feitas essas decocções? Vocês vão pegar essa quantidade de ervas para cada dose diária. Isso no finalzinho eu vou explicar tudo para vocês com calma, tá? Só dando já um preview para vocês. Então, vocês vão pegar essa quantidade de erva, vão fazer da forma indicada aqui para vocês, tá? Vão tomar metade dessa decocção com infusão num período do dia e a outra metade no resto do dia. À noite. Já a primeira parte da decocção tomada pela manhã, tá? 40 minutos após as refeições, e a outra parte no final da tarde, 40 minutos após uma refeição. Tá? E vê À noite. que a gente tem várias decocções aqui em infusões. Porém, prestar atenção. Quando eu indico que alguma coisa é para entrar primeiro ou por último, é para respeitar, tá? Então, quando a gente bota uma decocção com todas essas ervas, a última erva a ser posta dentro da decocção, ou seja, é a que vai ficar menos tempo, é o gengibre. Tá? O Shenjian, Rhizomas gingiberis recens, é a última erva a entrar na fórmula. O resto das decocção primeiro, tá? E nós temos duas que vão entrar em infusão, que é a Zuye e a Huanxi. A Huaxi é o talcum, que é um mineral, tá? O talcum, que é um mineral, vocês vão botar por último, ele tem até uma dosagem grande, são 30 gramas. O talco ele tem o objetivo de secar a umidade, ele seca o pulmão. Então, ele tem a capacidade de tirar o excesso de secreção. Está causando falta de ar, está causando cansaço. Tá? Nós temos a segunda fórmula, que é quando o paciente apresenta umidade e calor obstruindo o coração, ou seja, baixa febre ou sem febre, tosse seca, pouca expectoração, garganta seca, dor, fadiga, falta de apetite, opressão no peito, dor e distensão abdominal, náuseas e fezes pegajosas. A língua nesse padrão estaria pálida ou avermelhada e larga e com marcas de dentes nas laterais. Ou seja, a gente vê que já tem aí, né, o colega perguntou sobre terra, a gente já tem aí um padrão de filho consumindo mãe, né? Ou seja, de metal consumindo terra. Tá? Ou seja, o metal é tão fraco que ele está pedindo energia para a terra, pedindo e acaba consumindo ele. Tá? Essa burra é branca ou branca e pegajosa. E o pulso, gente, olha quanta umidade tem aí. O pulso já é encharcado, escorregadio, podendo ter ou não velocidade aí. Ele pode ou ser não rápido. Mas, com certeza, no padrão, umidade e calor obstruindo o coração, ele vai ser encharcado e escorregadio. E as fórmulas que a gente pode entrar é o Machin Tantan, ou o Xiao Xia Xion Tan, ou Cao Guo Ramu Tan. Tá? Ou podemos manipular esta fórmula aqui, que seria uma mistura dessas outras três, onde a gente vai ter Mahuan, Ku Xinren, Yang Wang Liang, Fa Ban Xia, Gua Lou Pi, Cao Guo, Zimu,
Yu Xin Cao, Shen Gao Cao, Bai Dou Zhou, Bai Dou Kou, perdão, Yi Ren. E olha como é grande essa fórmula. Ah, não, não é essa ainda não, gente. Eu lembro que tem uma fórmula aqui que é enorme, tive que ter que dividir. Tá? A maior parte dessas ervas vão entrar em decocção ou em infusão. A única que eu vou pedir para vocês, antes de jogar em infusão, dar uma macerada nela, ou seja, amassar ela, é o marruan, que é a erva. A ideia do marruan entrar em maceração é para poder absorver mais os insumos dela. Tá bom? Só um segundinho. Deixa, pode deixar. Meu cachorro está querendo participar da aula aqui, ele invadiu aqui o escritório. Desculpa pela interrupção. Ele adora participar das aulas. Um outro estágio que pode apresentar na fase mais grave é a estagnação tóxica invadindo o pulmão, onde o paciente vai apresentar tosse, opressão no peito, sensação de falta de ar, dispneia que piora o esforço, dificuldade de manter um padrão respiratório, sede, irritabilidade e urina escura. A língua escura ou azulada, com sabor amarela ou seca ou espessa e pegajosa. O pulso seria escorregadio e rápido. Então, vocês veem que nesse padrão aí, a gente está... A toxicidade está invadindo tão forte o pulmão que está gerando um calor que está consumindo os líquidos orgânicos, está consumindo o sangue, causando vários padrões de bloqueio de sangue. Lembrando que a língua escura ou azulada é um padrão de sangue. Tá? Sabor amarela e pegajosa, porque tem e umidade. E as fórmulas que podem ser utilizadas, gente, nesse caso, é o Bai Hu Jia Ren Shen Tang ou Si Tu Tang. É Si Tu Tang mesmo, tá bom? Porque tem Si Ju Tang. Não é Si Ju Tang, é Si Tu Tang. Acredito que seja essa, não é essa ainda. Então, a gente tem aqui, ó, Xigao, Zimu, Shanyao. Quem não lembra da Shanyao, eu comentei muito com vocês no primeiro curso, e a gente vai ver de novo. Shanyao é o inhame chinês, tá? É o inhame cará. Tem gente que conhece como inhame cará. Tem o Xi Yanshen, Tu Fulin, Tu Dahuang, Tu Beimu, Tu Niuxi. Tá? Algumas a gente não vai ter costume de utilizar, não. Tá bom? O Simu tem esse nome de lignum sapam, mas não é língua de sapo, é uma erva. Tu Beichon, que vocês vão ver o que é um pouco mais para frente. Juluó, que é o vascular citri reticuli. O Juluó, ela é interessantíssima, porque a gente fala muito do Shenpi, né? O Shenpi, a gente utiliza a casca da mexerica, né? No Juluó, a gente utiliza o exoesqueleto da parte interna dela, ou seja, aquelas fibras branquinhas da tangerina, para poder fazer essa decocção aqui, tá? Nós temos o Lai Fuzi, o Qin Lizi e o Si Gua Luó. Vocês vão ver que algumas ervas dessa fórmula aqui, tá? Elas são bem inofensivas. Você tem, por exemplo, aqui o Luó Sigua, ou Sigua Luó, ele é a esponja vegetal. Todos nós conhecemos a esponja vegetal. Quem nunca pegou num sítio, numa fazenda, aí descascou uma e usou para tomar um banho, ou comprou numa loja, né? A esponja vegetal é utilizada em chás para beneficiar o pulmão, beneficiar o baço, e ela é extremamente inofensiva, tanto que ela não tem contraindicação, tá? É diferente da buchinha do norte. A buchinha do norte é outra erva, tem outra função.
Essa é chamada de esponja vegetal, tá bom? Ela é compridinha. Essa é inofensiva. E a gente tem, por exemplo, na erva, na fórmula, o tubeichon, que é vulgo conhecido pelas meninas como barata, ou barata nojenta, ou, ai meu Deus, barata. Ou seja, tem barata na fórmula. Ai, meu Deus, barata. Ai meu Deus, barata, vulgo barata. É tudo, tá? Por que a barata entra na fórmula? Alguns insetos, como cigarra, barata, elas secas, elas promovem a abertura do pulmão e expele fator patógeno externo e diminui a tosse, beneficia a respiração e diminui o broncoespasmo. Então, a barata entra aí nessa fórmula com o intuito de fazer essa função toda. Porém, se ela for retirada da fórmula, ela não vai ter o mesmo efeito, óbvio, por isso que ela está na fórmula, mas a gente tem outras substâncias nessa fórmula que vão fazer o mesmo efeito dela, tá? Então, não precisa necessariamente ter barata na fórmula. Então, não precisa comprar barata para botar na fórmula, tá? Mas a fórmula original é descrita com essas substâncias. Por isso que eu botei ela aqui para vocês verem, tá? Outra fase outra quadro que pode apresentar na fase mais grave é a umidade e calor tóxico no interior com o exterior fechado. O paciente apresentaria confusão mental, irritabilidade, calor no peito e abdômen, pés e mãos frios, dispneia, isso aí é o microfone de alguém, deixa eu desligar aqui. Dispneia, aí sim vai apresentar saturação baixa, provavelmente precisando de oxigênio ou de ventilação não invasiva ou invasiva. Tá? Vocês sabem que é ventilação não invasiva, né? CPAP, BIPAP, parte de macronebulização também é considerada, às vezes, ventilação não invasiva, tá? Ou invasiva. Língua vermelha escura com sabor amarela e seca, ou amarela acastanhada. O pulso seria superficial e largo e sem raiz. Você vê que quando tem umidade de calor tóxico no interior, com o exterior fechado, a gente já tem um desgaste orgânico muito grande. A gente já desgastou o aquecedor médio, o baço e o estômago, eles estão extremamente fracos. A gente já desgastou a energia dos rins, por isso que o pulso não apresenta raiz, tá? É um pulso curto também. E o princípio de tratamento seria clarear o interior e liberar o exterior. Essa erva, gente, essa formulazinha, ela é para ser tomada em conjunto. São um conjunto de 3 fórmulas, alternando suas tomadas no total de 9 doses, 3 doses de cada decocção. Por quê? Porque o paciente está muito consumido. Ele está muito grave nessa situação aí. Ele precisa de muita energia, de muitos insumos. Então, as ervas aí, nesse caso, vão entrar como se fosse uma suplementação mesmo, tá? Lembrando que algumas ervas possuem fitoesteroides e algumas possuem sais minerais e possuem também vitaminas. Vão acabar auxiliando na recomposição desse indivíduo aí. Essas fórmulas, gente, deu um pouco de trabalho para achar para vocês, porque esse arquivo aqui estava todo em mandarim, todo. Então, eu tive um pequeno trabalho aí para poder traduzir para vocês, tá? E algumas ervas aqui, por exemplo, essa aqui primeira, todas essas substâncias vocês encontram com facilidade, tá? Mas algumas outras fórmulas não é tão fácil encontrar as substâncias, não. Tá? O Sini Jia Ren Shen Tang, ela serve para restabelecer o yang do rim, aquece o aquecedor médio, tonifica o baço e aquecer as extremidades. As ervas é Zifuzi, Ganjian,
Gandian, a gente viu antes uma fórmula com o gengibre fresco. Dessa vez, o Gandian, na verdade, é o gengibre seco. A gente vai entrar com o gengibre seco aí em infusão, ou seja, depois que fez a decocção, só inserir o Gandian, né, o gengibre seco, mexe e abafa. Simples de fazer. Essa fórmula já vai entrar o Renshen, que é o ginseng. O ginseng ele tonifica o pulmão e tonifica o baço e o estômago. E vão entrar com Zicancal, que seria o alcaçuz frito com mel. Como é que faz isso, gente? É bem simples. Tá? Vocês vão comprar o alcaçuz, vão ligar a frigideira, botar uma colher média ou uma colher de sopa de mel, tá? Uma ou 2 colheres de água e bota o alcaçuz. Bota o alcaçuz e vai fritar até secar a água e o mel ou até absorver a água e o mel toda. Tá? É super simples de fazer o alcaçuz frito com mel. Aí, depois de feito frito com mel, que vocês vão fazer a decocção e a infusão da forma que eu expliquei para vocês. Tá? Entenderam isso aqui? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Show. Dá para você explicar de novo, por favor, mestre? Não entendi. Claro, sem problema. Como é que faz essa fórmula aqui? Tá? Primeira etapa, a gente vai pegar o alcaçuz e fritar com mel. Tá? Vocês vão pegar aproximadamente 6 gramas de alcaçuz, tá? Que é como se fosse umas pedacinhos de madeirinha assim, fininhos. Tá? Vocês vão botar numa frigideira, em fogo baixo, vão botar mel e botar 1 colher de mel e 1 colher de água. Bota o alcaçuz lá e mexe até fritar. Fritou, absorveu a água e o mel, secou a água e o mel, já pode separar. Aí vocês vão ferver a água, tá? Para cada decocção dessa, todas as que eu estou ensinando, vocês podem fazer com 500 ml de água. Ferveu a água começou a ferver, bota em fogo baixo e joga as ervas que vão entrar em decocção. Jogou as ervas que vão entrar em decocção, deixa em decocção durante 5 a 10 minutos em fogo baixo. Completou 5 ou 10 minutos, apaga o fogo e insere a erva que é em infusão, que seria o gengibre seco, o pó de gengibre. Tá? Então, você vai inserir o gengibre em pó ou o gengibre seco, tá? Misturou e abafa 20 minutinhos, com todos os constituintes dentro. Depois é só coar e você vai tomar uma dose pela manhã, 40 minutos após a refeição, e a outra dose no final da tarde, após alguma refeição, 40 minutos após alguma refeição. Obrigado, mestre. Nada. A segunda fórmula é chamada de Angon Niu Huang Wan. Essa formulação, gente, já vai ser mais simples para vocês, porque ela é feita em cápsula. Tá? Essa fórmula aqui dá para comprar aqui no Brasil. Inclusive, tem alguns laboratórios que até produzem ela. Tá? É uma fórmula que existem substâncias que a gente não utiliza, não são permitidas pela Anvisa, porém as empresas acabam substituindo por outras fórmulas. A gente tem, por exemplo, o Niu Huang, cálculo de vesícula de boi. Tá? A gente tem algumas aqui que são bem fáceis de achar. Por exemplo, Yujin é a cúrcuma, é açafrão. É bem fácil de achar. Agora, bulbale corno, por exemplo, é chifre de búfalo. Então, aqui no Brasil, a gente, segundo as regras da Anvisa, a gente não pode utilizar. Tá? A última fórmula que tem que ser utilizada na fase mais grave, no aspecto mais grave do coronavírus, só recapitulando para vocês, esse último aspecto que estou mostrando para vocês é para ser utilizado as 3 fórmulas. Tá? A primeira, que é uma decocção, a segunda e a terceira, que são a segunda em cápsula, e a terceira agora em pó ou em cápsula. Tá? Depende de como você conseguiu adquirir ela. Tá? São para ser utilizadas as 3 juntas. Então, a gente tem aqui, ó,
o Shigal, essa é bem grande, gente. Essa foi essa que eu separei aqui. Tá? A gente tem Shigal, Han Shui Shi, Hua Shi, Shi Jiao, Shui Niao Jiao, Lin Yang Jiao, Shen Xiang, Xuan Shen, Si Shi, Shen Ma, Zi Gankao, Qin Muxian, Muxian, né? São ervas fáceis de achar. Shen Xiang, Jin Xiang, Zhu Sha, também é fácil de achar. Man Xiao, Zi Xiao Shi e Jin Bo. Jin Bo, de toda essa fórmula aí, é o que acaba encarecendo ela. Jin Bo é ouro mesmo, é pó de ouro. Ouro de 14 quilates. Tá? A gente entra aí ele como um mineral pesado. Então, dentro dessa fórmula, gente, a gente tem corno bulbale, que eu vou mostrar para vocês, e o corno Saigae Tatarikai, que simplesmente são Lin Yao Jiao é chifre de antílope. Tá? E o Shi Jiao, por exemplo, é chifre de rinoceronte. O Shi Jiao está aqui em cima na fórmula. Aqui, ó. Corno rhinocere. Tá? A gente tem chifre de rinoceronte, chifre de búfalo e chifre de antílope. Tudo na mesma fórmula. Então, é uma fórmula que aqui no Brasil é um pouco difícil de adquirir. Quando vocês conseguem, ela vem geralmente alterada, o que não há problema nenhum. Como eu falei para vocês, além da Anvisa proibir, eu particularmente não gosto de usar insumos de origem animal também. Agora vamos entrar para a fase de recuperação. A fase de recuperação é uma fase em que o paciente já recebeu alta hospitalar ou está em fase de recuperação em casa e apresentando melhoras de todos os sintomas clínicos. Ele já está sem febre, porém apresenta ainda tosse seca, opressão no peito, leve dispneia, boca seca e fadiga, língua levemente avermelhada, com saburra fina, branca ou amarela. O pulso vai estar superficial, transbordante e curto. Pulso transbordante é quando ele ultrapassa as suas secções transversas. Tá? E o nosso objetivo aqui seria tonificar o Qi, né, para dar mais energia para esse corpo se recuperar, nutrir o Yin, que acabou sendo consumido, tonificar o pulmão e aliviar os colaterais, ou seja, facilitar a circulação de Qi por todo o organismo. A gente vai utilizar uma fórmula chamada Sha Shen Mai Men Dong Tan modificada. Tá? É uma fórmula bem grandezinha, tá? Mas compensa muito ser utilizada. Onde a gente vai ter ervas para poder tonificar praticamente todo o organismo. A gente vai ter erva que vai tonificar o sangue, que vai tonificar o baço, que vai tonificar o fígado, que vai tonificar o Qi, vai tonificar o rim, vai tonificar o Yin e o Yang, vai tonificar o pulmão. Ou seja, é uma fórmula para recuperação mesmo. Tá? A gente tem diversas substâncias aqui. Agora, os fatores mais importantes para a recuperação completa de um paciente, mesmo tomando essa fórmula toda aqui, tá? Realizar exercícios de Qigong apropriados para melhorar estados de deficiência, tá? Ou seja, exercícios respiratórios direcionados. Tá? Nós, como acupunturistas, estudantes da medicina tradicional chinesa, nós devemos saber exercícios respiratórios e movimentos que penetram o Qi em cada organismo, em cada região do organismo, perdão, em cada órgão e em cada víscera. Tá? Então, exercícios de Qigong apropriados para estados de deficiência, porque tem Qigong para fortalecer, tem Qigong para aumentar a defesa, tem Qigong para aumentar a força física, tem Qigong para aumentar a força espiritual, tem vários exercícios de Qigong diferentes. Tá? São exercícios que aceleram muito a recuperação do paciente. Uma alimentação adequada e um estado
adequado de descanso são extremamente importantes para a recuperação desse paciente. Ou seja, evitar alimentos frios e não cozidos, tá? Evitar alimentos gordurosos e, quando dormir, dormir pelo menos 8 horas e sem luz nenhuma no local, no quarto. Sem luz nenhuma, gente. Sem luzinha vermelha de LED, sem o vermelhinho da televisão desligada, sem celular carregando perto do organismo. Tudo isso vai interferir no campo eletromagnético do organismo, interferindo assim na recomposição da circulação de Qi nos canais e colaterais. Uso de meditação frequente para acalmar o Shen, tá? Ou seja, acalmar a mente é importante, porque assim você melhora o fluxo do sangue, ou seja, acalma o sangue, e favorece a recuperação tanto do Qi nutritivo quanto do Qi de defesa. Então, nós devemos acalmar a mente. A pessoa que passa por um estado desse, está saindo, ela geralmente sai num estágio muito avançado de ansiedade, às vezes de depressão, né? Passou por várias crises de medo e pânico durante esse tratamento. Então, o Yin Qi e o Wei Qi foi bem danificado, assim como o Shen. Então, nós precisamos fazer meditação, uso frequente de meditação, para conseguir recuperar de forma mais adequada. E aí, sim, gente, é muito legal vocês orientarem os pacientes de vocês em relação ao uso de moxa e pontos de pressão, que aí entra a consulta online. Olha que legal. Vocês, mesmo nessa fase, podem estar ganhando dinheiro e mantendo o paciente em quarentena. Ou seja, consulta online. Vocês podem prescrever a erva, o paciente pode comprar pela internet, é só botar no Google. Bota o nome das fórmulas no Google que aparece. Tá? Ele pode estar prescrevendo a erva, eles compram as ervas na internet e você ensina o ponto, ensina como é que faz a moxa no local. E você faz a tua consulta online e marca depois a consulta de retorno ou de acompanhamento. Entendeu? Então, dá para a gente trabalhar nessa fase. Quando é alguém próximo de você, ou dentro da tua casa, ou algum parente, ou você mesmo, aí você pode entrar com a própria acupuntura em si. Tá? Mas você pode entrar com acupuntura e moxa-bustão durante e após o tratamento. Você pode entrar ainda com a magnetoterapia, para quem conhece. Pode entrar com florais, para auxiliar a recuperação também. Tá? Pode entrar com diversas terapias. Reiki, cristais, várias coisas podem auxiliar aí nesse momento. Tá? E a principal importância da entrada da acupuntura e da moxa-bustão nessa parte é auxiliar na completa retificação e suplementação do Qi, do Yin, do Yang, em conjunto com as fórmulas. Porque nem sempre o fato de você estar ingerindo uma fórmula significa que ela vai ser absorvida de forma correta. É aí que entra a acupuntura. Como é que vai funcionar, gente? Se o Qi do baço e do estômago está deficiente e tudo que vem de fora e entra pela boca é absorvido em relação a material sólido, alimentos, chás, é absorvido primeiro pelo estômago e depois pelo baço, se o teu estômago e o baço já é deficiente, você vai tomar 1000 fórmulas e ele não vai penetrar. Por isso que as fórmulas para estágios mais graves, elas vêm acompanhadas de elementos que tonificam o Qi do baço e do estômago. Tá? Agora, você entrando com essas fórmulas, ou essa fórmula para recuperação, em conjunto da acupuntura e da moxa-bustão, aí a gente consegue recuperar de maneira mais adequada ainda esse paciente. Agora eu vou ensinar para vocês uma prescrição bem simplificada para qualquer fase do Covid-19, indicada pelo Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças. É uma fórmula que toda feita em decocção e serve para clarear o pulmão e eliminar toxinas. Cada decocção, tá? Independente da que eu estou passando agora ou do que eu passei antes, elas devem ser divididas em 2 tomadas diárias, uma pela manhã e uma no final da tarde. Deve ser tomada 40 minutos após a refeição e, se possível, ingerir uma pequena porção de arroz após a ingesta da fórmula. Deve ser tomada durante 3 dias e, após isso, reavaliar as condições. Ou seja, a importância
da consulta de retorno. Por que o Nessa- arroz, Bruno? Oi? Por que o arroz? Então, o arroz na medicina chinesa, ele resfria o sangue e ele suplementa o qi do estômago. Entendeu? O arroz, ele auxilia a recuperar o aquecedor médio. Então, entra com arroz aí, e na nossa medicina, o arroz é carboidrato, é energia, né? O paciente que está passando pelo Covid, ele acaba sendo muito consumido, sentindo muita fadiga, falta de energia. Então, o arroz entra aí após a ingesta da erva, para, com o seu carboidrato, ou seja, a sua energia, auxiliar na carreada dessa medicação, dessas ervas para dentro do organismo, dos órgãos e vísceras. Entendeu? Respondido? Sim, sim. Show. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, Marhuan, de novo a efedra chinesa, Zigancao, tá? De novo o alcaçuz, Tianxinren, que é a amêndoa doce, Shigao, Guizi, que é canela, Alismates rhizomos, Exie, o Zulin, Baizu, que a gente utiliza muito em várias outras fórmulas, Linzi, Chaiwu. O Chaiwu, gente, ele entra aí como uma erva para liberar o exterior e expulsar o fator patógeno da região interna. Ele consegue abrir os poros, ele consegue deixar em alerta o sistema de defesa e consegue eliminar o fator patógeno interno. E, além disso tudo, ele ainda acalma o fígado. Então, o Chaiwu é muito importante aí nessa fórmula. Nós temos o Huanqin, Banxia, Shenjian, de novo, o gengibre, o Ziwan, o Guangdonghua, Fanfen, Xixin, que é o Assarum, Shanyao, de novo, o inhame chinês aí, tá? Para fortalecer o baço, fortalecer o aquecedor médio, Huansuizi, Shenpi, que é a casca da mexerica, tá? E o Tianguizi. Lembrando que a maior parte dessas ervas a gente vai ver uma por uma no nosso curso de matéria médica. Está extremamente extenso o curso, muito material para vocês. Tá? E aqui está a minha bibliografia. Eu deixei separado para vocês a bibliografia com os artigos científicos, tá? Com os documentos que eu utilizei. Alguns já estão em inglês, outros eu tive que traduzir do mandarim para o português. E dar uma voltada aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Professor, boa noite. Boa noite para todos. Está me ouvindo, professor? Está me ouvindo todos? Estou ouvindo. Alô? Diga lá. Você falou, porque eu cheguei quase agora, boa noite para todas, de mais nada, tá? Você falou a respeito de arroz. Pode ser qualquer tipo de arroz ou tem que ser algum tipo específico para esse tipo de tratamento? Então, pode ser qualquer tipo de arroz, tá? Aqui, no caso, como é um artigo chinês, eu utilizo aquele arroz chinês, aquele um pouquinho mais pegajoso, tá? Que é utilizado para fazer até o japonesa. Ah, tá. Tá? Mas pode ser Entendi. qualquer tipo de arroz. Não esquenta a cabeça, não. Não precisa encomendar correndo outro tipo de arroz, não. Tá legal. Tá bom. Valeu, obrigada. Nada. Professor, diga. Com licença. A apostila o senhor vai publicar no Instagram. Isso. Como é que vai ser a apostila, gente? Eu vou pedir para vocês entrarem no... Eu vou fazer uma postagem no Instagram e vou pedir para vocês, nos comentários, marcarem 3 pessoas. Tá? Marcando 3 pessoas lá, automaticamente vocês vão receber em inbox, vocês vão receber a apostila. O link para fazer o download da apostila em PDF. Ok, querido. Obrigado, então. Tá bom? Nada, é porque como tem Agora, gente que não é... O Instagram seu é o Terim. Isso, @Clínica Terim. @Clínica Terim. @Clínica Terim.
Eu sou meio Professor, para computador, Fechou. entendeu? Tranquilo. Diga. vai ser uma postagem específica, né? Porque da outra vez eu fiquei perdida. Tadinha, não, eu vou fazer, vai ser uma postagem. Vai ser uma específica, eu vou agradecer vocês, vou falar sobre a aula, o curso, né? E aí nessa postagem vai estar descrito lá direitinho, é só botar nos comentários. Ah, tá. Outra coisa, professor, eu estou guardando o telefone para aquela foto do último curso, Tamin, né, da Sim. pessoa, para a gente entrar em contato. Que eu tenho uma pessoa que está querendo a fórmula. Eu passar para escrever, Pode. né, uma fórmula para ela. Pode passar o contato, que ela compra direto. Não, mas eu não tenho, o senhor não me mandou no Ah, que eu tô sem o desculpa. zap. Desculpa. Então me dá uma ligada mais tarde, ou me manda um e-mail pedindo que eu te respondo no e-mail com contato. Tá bom, então. Tá bom? Obrigada. Vou pedir outro favor para vocês. Quem tem câmera, dá uma ligada na câmera só para tirar uma foto de vocês sorrindo. Agora, professor, de repente... Ah, isso aí. Quero ver bastante sorriso aí, bonito. Alô. De Oi. repente, também botar esse endereço no próprio Instagram, porque eu também não tenho. Só sei que é o Tamin, laboratório. Bairro da Liberdade, São Paulo. Ah, mas você não tem o Instagram? Perdão, o WhatsApp? Tem o WhatsApp. Eu botei lá no grupo. Eu boto lá de novo. Então, tá Pita, ok, vem então, pra cá. agradeço. Conseguiu? Ó, vamos lá. Ó. Quero ver, ó. Bastante sorriso bonito. Peraí. Cadê o X? Peraí. Tá, tô esperando. Aí, entrou mais gente aí, ó. X. Yes. Aí, deixa eu botar outra página aqui. Agora, sorriso bonito de vocês. X. Aí. Oi. Gente, Prende a Lupita? Vem, Lupita. Faz a selfie, Opa. professor. Faz a Oi. selfie. Vem aqui. Lupita. Pronto. Oi, cadê? Lupita, fala, Faz a Lupita. selfie para você sair. Desculpa. É o cachorro. Desculpa. Oi? Perdão, gente. Desculpa. Quem perguntou alguma coisa? Faz a selfie para você sair na foto também. Ah, sim, é verdade. Calma aí. Verdade. Deixa eu fazer aqui, ó. Cadê o sorrisão de vocês? Isso. Saiu o desenho dos meus filhos aqui no fundo. Curtiu o desenho. A molecada me dá desenho todos os dias, mas alguns eu tenho que pendurar na parede aqui, porque senão dá ruim.